os princípios que aos poucos a gente tem ensinado para vocês, né? São os princípios que eu ensinei para a igreja que eu pastoreei durante 20 anos. Quando eu cheguei na igreja, ela não tinha para pagar o meu salário em termos, né, o meu subsídio em termos integrais. A gente recebia picado. E a gente foi ensinando para a igreja os princípios e foi contribuindo, né, segundo a palavra falava. Quando nós saímos de lá, nós tínhamos parcerias com projetos missionários de maneira direta em 12 países. A igreja contribuía com missionários em 12 países, né? De maneira indireta em 17 países nós contribuímos. Nós tínhamos uma arrecadação mensal, né? Era a primeira ou segunda maior arrecadação da sexta região, a cidade, com a renda per capita horrível, né? Não tem nada a ver com a realidade, porque tem muita gente que me explica assim, bispo, mas aqui é um pessoal muito pobre. Não é. O dono da prata do ouro é o pai deles, né? Eles só não aprenderam como tem acesso à herança, é diferente, né? Vive como miserável, tendo todos os recursos à disposição. A gente foi aprendendo como ter acesso aos recursos do céu, né? E tem um livro que fala sobre isso, né? Nesses dias o que a gente quer trabalhar é isso, a sua identidade como filho, porque a gente é feito filho, e isso influencia muito pouco no nosso dia a dia. A questão profética tem a ver com isso, né? Você entender quem você é hoje. João falou que aquilo que nós haveremos de ser ainda não foi manifesto, mas muito do que nós haveremos de ser já existe aqui. Jesus veio para dar o exemplo de como é um homem e uma mulher espiritual vivendo nessa terra. O que um homem e uma mulher espiritual nascido do Espírito pode fazer nessa terra. Então nós temos um desconhecimento sobre a nossa natureza, como nós temos o desconhecimento do que está envolvido na natureza espiritual, da nossa identidade em Cristo. A gente não consegue manifestar essa identidade, né? Então esse congresso de ativação profética tem por interesse fazer entender um pouco mais do que é ser um filho, uma filha de Deus, e como ouvir a voz do Pai que orienta, né? Porque todo mundo em casa, se seu pai e sua mãe não foram disfuncionais, é o que o senhor está falando, bispo? Infelizmente, alguns nasceram em lares disfuncionais. Os pais não entendiam o papel deles, não eram amorosos, e Deus nos resgatou do fútil legado, nos fazendo filhos dele, né? Muitos de nós tivemos a imagem de um pai e de uma mãe restaurada pelo Pai do céu. Infelizmente, os nossos pais carnais precisavam mais de ajuda do que tinham estrutura para nos ajudar. Mas se você não foi criado num lar disfuncional, seu pai orientou você, coisa básica. Orientou ou não orientou? Quantos aqui foram educados pelos pais? Coisa básica, é desse jeito. E a questão profética é o Pai do céu nos falando como viver, né? E às vezes a gente faz a ligação do profético só com o ministério do profeta. O ministério profético é uma coisa, a questão profética é outra, é ouvir, você ter a capacidade de ouvir como filho, filha, a voz do Pai te orientando, ouvir o Espírito Santo que Ele deixa para nos guiar, dizendo, é por aqui, não é por aqui. Ele falou que falaria com os dele. Então, na palavra, os textos que nos dizem que nós ouviríamos, sendo filhos, filhas, ovelhas do bom pastor, ouviríamos a voz do bom pastor, é muito claro. Se você não ouve, é porque você talvez ainda não aprendeu, não discerniu como Ele trata com você. Porque quem tem mais de um filho sabe disso, cada um é diferente do outro. É ou não é? Tem aquele filho que se você tratar a seco, ele sai chorando. Tem aquele filho que se você fizer todo o rodeio para explicar alguma coisa, ele não entende nada, tem que ser direto com ele. Um filho é de um jeito, o outro é de outro. Eu tinha discípulo assim. Tinha discípulo que ele chegava, pastor, por que disso? Eu falei, porque você é muito arrogante, você é muito orgulhoso, você tem que deixar de ser orgulhoso, cara. Traia do jeito que você é, nunca vai usufruir da bênção de Deus. Ele saía agradecido, me abraçava, falava, eu amo o pastor Mano, que ele é direto. Ele fala direto. Agora tinha um outro, que ele chegava com a mesma pergunta, pastor, por que as coisas não acontecem? Eu falei, senta aqui, querido, vamos conversar, vamos tomar um sorvete. Sabe o que acontece? É que assim, Deus fez um planejamento extraordinário para nós. Você tinha que rodear o toco. E lá na frente, a coisa que com o outro falava em 1 minuto, eu gastava 40 minutos com esse, rodeando o toco.
E daí nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. E às vezes pela nossa dificuldade em ouvir Deus, às vezes nós fazemos de um jeito errado, Deus tem paciência, nos instrui, a gente faz até aprender a ouvir. Daí quando nós aprendemos, eu entendi, pastor, muito obrigado pela sua paciência, obrigado pelo sorvete. Eu falava, ainda bem que entendeu que eu não aguentava mais, né? Mas cada um é de um jeito, é ou não é? Tem filho que se você der presente, ele não se importa, não está nem aí, ele quer você. Ele quer a tua atenção. Tem outro que se você ficar lá, o pai chegou, cadê o presente? Né? Não trouxe, ele já sai emburrado, porque não se sente amado. Cada filho é de um jeito. Você tem que discernir como Deus está falando com você. Porque às vezes você queria que ele falasse com você como falou com Samuel. Pode ser que para você assim não adiante. Você queria que ele falasse com você, né? Com a voz do trovão que treme, talvez fazendo isso, né? Você tem que discernir o seu jeito. Como que Deus vem falando com você? Eu demorei para entender, porque eu queria que ele falasse comigo como falava com os outros, não é a minha, né? Teve um pastor amigo nosso, que teve lá na nossa igreja, nos congressos dele, falava, ele é acostumado a dar aquela deixa para o povo dar um aleluia, né? Que tem pregador que já tem a deixa. Irmãos, e Deus, ele muda até o tom de voz. Da igreja fala, aleluia, glória a Deus. A nossa não fazia isso, não treinei eles nessas deixas. Daí o cara ficava meio chateado. Ele falava, posso ouvir um glória a Deus? Ele tinha que pedir, se não pedisse não saía nada, né? Daí ele falou assim, cara, essa igreja aqui é uma benção, mas ela não dá glória. Eu falei, não, mas se você fizer burrada, vão zoar as suas caras, pode saber. Que já tem umas 3, 4 piadas sobre a sua ministração. Porque é o jeito de quem está à frente, né? E a igreja respondia bem assim. O pastor Samuel conheceu lá, era abençoado ou não era? Um povo abençoado, apaixonado por Deus, fazia coisas que surpreendem muita gente. Era fácil a gente chegar lá e o cara falar assim, pastor, eu dei meu carro, né? Era normal isso. Eu dei meu carro, por quê? Porque Deus me tocou, que era para dar para o irmão. Daí eu dei. Pastor, eu saquei minha poupança, quitei a casa do fulano, né? Coisas que não eram normais. Eles viviam, não tinham apego nenhum, aprenderam a amar Deus, tinham o coração nas coisas de Deus. Tem até hoje, graças a Deus, né? Mas não era aleluiado, cada um é de um jeito. O pastor deles não era aleluiado, que hoje é o bispo de vocês. Daí eu fui discernir como Deus falava comigo. E era uma loucura, como a gente conversa com um amigo, né? Que tem gente que tem que criar todo um clima para ouvir a voz de Deus, né? Eu tenho que ir para um canto onde tudo fica calmo, fica quieto. Não, Deus fala comigo assim, como a gente está conversando. Tem hora que eu estava zoando o outro do lado, eu falava, espera aí, Deus está falando, deixa eu prestar atenção. Daí presta atenção, por isso que acaba o culto, a gente tem um monte de palavra de conhecimento, porque eu ouço Deus como eu estou falando com vocês, mas é o jeito que Ele fala comigo. Você tem que discernir o jeito que Ele fala com você, né? Você tem que entender, esse congresso de ativação profética tem por motivação isso, te ajudar a entender isso, sabe isso, mas Ele fala com todo mundo, não, só com quem é filho dele. Né? Se é filho do diabo, quem fala é o capeta. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você é filho de quem? Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Então você vai ouvir Deus, parceiro. Tem a sua carne que às vezes embaça, né? A sua carne às vezes fica... E se der trela, o diabo vai falar na sua orelha também, né? Mas a gente tem que aprender como Deus nos instrui. Outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender é o ambiente profético do Novo Testamento e do Antigo. São dois ambientes diferentes. Porque Deus vem tentando deixar claro para os filhos e filhas dele, como Ele fala há muito tempo. Uma geração anterior confundiu o profético e prejudicou a revelação de Deus. Ela trouxe a ambiência do Antigo Testamento. E a ambiência do Antigo Testamento destacava pessoas, não a figura de Deus, né? E a gente teve um momento que muitos profetas se exaltaram por ouvir a voz de Deus e traziam uma parte do rebanho de Deus cativo deles, cativo da pessoa deles. Quando eles eram exortados, ele falava, não, eu só presto conta a Deus, não tem nada a ver com a cultura bíblica.
cultura bíblica ensina a se submeter às autoridades. Né? Profeta avulso, independente, que não se submete a ninguém, é falso profeta. Dentro da instrução dos apóstolos para as igrejas que surgiram, isso já estava bem exemplificado. Se você quiser adquirir um livro chamado Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, para quem na Didaquê eles já explicavam isso. Profeta itinerante, passa mais de 2 dias num lugar, tem que se submeter à autoridade do pastor de uma igreja daquele lugar. Se não fizer isso, pode considerar falso profeta. É gente que quer ter uma independência e trazer o povo cativo. A gente, por desconsiderar, ainda mais no meio metodista, que era algo raro, né? A gente foi passando pelo avivamento e não entendia muitas coisas das coisas do Espírito, teve que aprender. A gente virava presa fácil desse profeta itinerante. Assim diz o Senhor. De repente tinha um bando de gente da igreja que fazia dele um vidente, ia lá, tem alguma revelação para mim? Tem. Ouve o pai que ele já vem falando com você há um tempo. Deixa de ser surdo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ouve Deus que não precisa desse tipo de coisa. Mas no passado, por não entender o profético, teve um monte de gente que abriu mão da tutela do Espírito Santo para se colocar debaixo da tutela de homens e mulheres assim. Deus vem resgatando novamente, vem tentando nessa geração fazer com que o profético seja ativado de novo. Mas de uma maneira sadia, segundo ele instruiu na palavra que devia ser. Onde todos ouvem, todos podem falar e os outros podem julgar. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Enquanto o profeta falava, os outros não julgavam, só ouviam. E se acontecesse, era falso ou verdadeiro profeta. Hoje não. Enquanto ele entrega a profecia, a Bíblia fala, os outros julguem. Por que eu posso julgar hoje a profecia na hora que ela está sendo dada? Porque antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito não habitava nas pessoas, hoje habita. E o Espírito que habita em mim me dá discernimento para avaliar se é ou não é. Então deu para entender, a gente está citando aqui só uma ilustração para entender como mudou o ambiente profético do Antigo para o Novo Testamento. Né? Então nesses dias a gente quer que você entenda um pouco mais sobre isso, porque nós entendemos que o tempo da igreja é o tempo profético. A igreja que aprender a ouvir a voz de Deus e se mover segundo a orientação que o Espírito Santo dá, vai ser uma igreja que tem mensagem, tem testemunho para essa geração. A igreja que não fizer isso está fadada a desaparecer, pelo menos como um movimento do Espírito Santo. Pode continuar durante uns bons anos como um movimento religioso. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Né? Nós temos alguns livros que nós trouxemos, deixamos ali, que ajudam nisso, sobre essa identidade de filhos e filhas. Tem o Chris Vallotton. Chris Vallotton hoje é um dos profetas internacionalmente reconhecido. Ele é alguém da equipe do Bill Johnson, da Bethel Church, uma das igrejas mais referenciais nessa questão da área do sobrenatural, do agir sobrenatural de Deus hoje no mundo. E ele escreveu esse livro, Destinados a Vencer, como abraçar a identidade que Deus lhe deu e cumprir seu propósito no reino. Né? Então esse livro te ajuda a entender um pouco sobre essa questão da identidade. Tem um outro livro ali, eu não sei se tem muito, chama Comunidade Profética. Né? Como você treinar a sua igreja para o profetismo não ser um evento nem coisa de alguns, mas para a igreja ser uma comunidade que ouve a voz de Deus. Esse aqui é excelente para pastores terem. Né? Como que eu posso treinar a minha igreja? Lá nós treinamos uma geração toda. Eu lembro quando eu tive a minha experiência com Deus, que alguém falava, Deus me falou. E eu falava, mas como que Deus falou com o cara? Como que o cara ouve a voz de Deus? Né? Nas nossas conversas em Mandaguari, todo mundo falava, não, Deus falou comigo. O outro falou, não, eu senti de Deus. Todo mundo estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. E os milagres aconteciam. Deus operava. Então, como que eu posso treinar a minha comunidade para ser uma comunidade profeta? Né? Tem 2 livros, né? Eu acho que só veio um, que o Chris Vallotton escreveu, que é um treinamento mais prático para a questão de profetas, chama Escola de Profetas. Né? Esse Escola de Profetas é o treinamento avançado para o ministério profético. Né? Ah, bispo, se eu ler o livro e não entender nada, depois você fala com o Pedro, vai ter a Escola do Sobrenatural online, ele dá algumas dicas para você.
né? Mas tem essa escola, tem um outro treinamento, que é o treinamento básico para o Ministério Profético do Chris Wallace. Esse aqui é o 2º volume, treinamento avançado, mas vale a pena você adquirir, né? Tem um manual, não tem ali, eu já dei uma olhada, né? Chama Manual de Ativação Profética. O mesmo cara que escreveu esse livro, Dan McCollum, ele escreveu esse Manual de Ativação Profética, onde ele dá exercícios práticos, ele trabalha algumas áreas da questão profética e dá exercícios práticos que você pode começar a praticar, desenvolver, para ir ativando o profético na sua vida, né? Você pode fazer pedido, tem um irmão aqui que tem livraria, ou o Pedro, você escolhe com quem, chama Manual de Ativação Profética do Dan McCollum. E aqui, né, tem um outro autor chamado Sean Boltz, ali tem alguns livros dele. Sean Boltz é um outro profeta conhecido, onde ele trabalha em 2 livros essa questão de como eu vou discernindo, como eu vou aprendendo a ouvir Deus. Só tem um dos livros, que é Os Segredos do Coração, Segredos de Deus, né, onde ele vai trabalhando isso, como que eu vou aprendendo a ouvir as coisas do coração de Deus para traduzir para as pessoas. O 2º livro é Traduzindo Deus, do Sean Boltz. Tem um outro livro ali, que é a Economia do Céu, onde o Sean Boltz fala isso, como você ativa o profético para ouvir as orientações de Deus na área específica das finanças, né? Ele teve uma experiência onde ele entende isso. Hoje Deus pretende dar direções para que o povo dele seja abençoado e tenha recurso em abundância para abençoar. E como que eu ouço da parte de Deus isso? Então tem um livro ali, A Chave da Economia do Céu. Tem outros livros, vale a pena, né? Então eu quero incentivar você que gosta de ler, a passar ali. Tem um livro chamado Lições de Mestres, tem um capítulo do livro que fala sobre o discipulado, o movimento de discipulado, o discipulado no movimento de Wesley, né? Chama Lições de Mestres porque cada capítulo trabalha uma coisa a partir de um grande homem da história. E o discipulado é trabalhar dentro do movimento wesleyano, da perspectiva de Wesley. Então, se você gosta de ler, vale a pena passar ali, adquirir alguns livros. Se você não gosta de ler, vale a pena pegar gosto pela leitura e comprar um livro para pegar gosto, né? Então, vire para quem está do lado e fala assim, você vai me abençoar com um livro, né? Pode falar, eu estou profetizando que você vai deixar de ser munheca e vai me abençoar com um livro. Tá joia? Né? Vira para quem está do lado e fala assim, pega essa, varão. Tá? Então, na saída, você já abençoou alguém profeticamente, né? Queria chamar o pastor Samuel. Ontem nós já apresentamos o pastor Samuel aqui. Quem não estava ontem, né? Levanta a mão, quem não estava ontem. Se alguém que está do teu lado levantou a mão, pergunta, o que você estava fazendo que perdeu? Por que você não veio ontem? Né? O pastor Samuel é um amigo de alguns anos já, 6, 7 anos que nós nos conhecemos. É alguém que tem um ministério referencial, né, em vários sentidos, tem abençoado muito a nossa vida. Samuel tem sido um amigão, um parceirão da família, e na área do profético, Deus tem usado ele poderosamente na nossa casa, na nossa vida. Ontem eu dei alguns testemunhos de como Samuel, em momentos decisivos, profetizando sobre a vida da nossa família, resolveu muita coisa para a gente, né? Eu falei com ele, ele falou, mano, a data que eu tenho é essa, será que fica bom? Eu falei, é a que a gente tinha pensado, a melhor data do mundo é que você pode, né? E daí ele pôde estar conosco esses dias, já tem nos abençoado. Nós cremos que não vai ser diferente nessa noite, amém? Vamos estar orando pela vida do pastor Samuel. Pai amado, nós te agradecemos pela disponibilidade do teu filho, que o Senhor o use com graça, autoridade e liberdade para ministrar as nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos pela vida dele e oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Samuel. Amém. Boa noite, gente. É muito bom estar com vocês, conhecer esse povo maravilhoso, né? Essa cidade bonita, né? É muito bonito aqui. Os pastores dessa casa são
Que casal abençoado, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus tem usado. Você não pode dar um aplauso para os seus pastores aqui, amém? Deus abençoe, né? Casal de Deus, é verdade ou não é, gente? São um casal maravilhoso, viu? Eu não os conhecia, conheci ontem, né? E parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, é uma bênção estar com vocês, uma alegria. Minha esposa mandou um abraço a todos vocês, a Denise, e eu estou muito feliz de estar com vocês. E eu queria, nessa noite, a gente estava conversando ali na sala, e eu preparei um negócio hoje à tarde, fiquei estudando, e aí estavam falando sobre negócio de nascimento e não sei o quê, e aí eu mudei, até joguei um PowerPoint lá, e eu vou falar sobre um milagre profético na tua vida. Então, eu quero que você dê a mão para quem está do teu lado, olha nos olhos dessa pessoa e fala assim: teu milagre vai nascer. Para a pessoa, pode colocar o PowerPoint para mim e fale: teu milagre tem nome. Fala para outra pessoa, fala: teu milagre vai nascer e teu milagre tem nome. Quem crê que Deus tem um grande milagre para a tua vida? Eu não ouvi. Quem está esperando um milagre de Deus? Vamos declarar profeticamente um milagre nessa noite? Então coloca a mão no teu coração e fala assim: o meu milagre vai nascer e meu milagre tem nome. Queridos, para a gente ganhar tempo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Eu vou falando sobre o texto igual eu fiz ontem. É um texto que você conhece muito, eu só quero basear o primeiro momento dessa palavra aqui nesse texto de Gênesis capítulo 18. Vamos ver só se está funcionando. Tá, perfeito. E aqui em Gênesis capítulo 18, ontem eu falei um pouco sobre Abraão. Pensa em Abraão, 75 anos, Deus olha para ele e fala: Abraão, eu vou te multiplicar, eu vou abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência, mas eu vou fazer um milagre. Você vai gerar um filho. E passa 24 anos, gente. Imagina você esperando uma promessa de Deus 24 anos. É muito tempo. É tempo ou não é, gente? E eu falei: o pessoal, vocês lembram? Então nem vou tocar no assunto. O pessoal provavelmente tirava com Abraão. O que é isso? Olha o que você está crendo. E aqui em Gênesis capítulo 18, é um momento muito especial disso. Que aqui foi perto de nascer o milagre. Então diga mais uma vez comigo, fala: meu milagre vai nascer e meu milagre tem nome. E aqui em Gênesis capítulo 18, o texto, né, mostra, né, que Deus lançando uma semente profética no coração de Abraão. E eu creio que nessa noite Deus vai lançar uma semente profética de um milagre no teu coração, para a glória de Deus, amém? Era uma semente profética que geraria, uma semente que levaria eles a engravidarem da promessa. Ele tinha recebido a promessa, mas naquele momento uma palavra profética foi liberada para eles. E tudo começa em Gênesis capítulo 18, versículo 1, vai acompanhando. Abraão sentado à porta da sua tenda. Diz que era um dia de muito calor, está escrito lá. E ele está lá sentado à porta da tenda. Se fosse em Araçatuba, ele estava tomando um tereré e talvez mascando um capim. Se fosse no Rio de Janeiro, ele estava tomando água de coco, sentado naquela cadeira de praia. A Bíblia diz que ele estava sentado ali, era um dia normal, um dia comum na vida de Abraão, e ele está lá pensando na vida, sem se preocupar com nada, na hora mais quente do dia, na minha tradução diz, no maior calor do dia. Então era um momento, era a hora dele estar ali relaxado. E daí o versículo 2 diz que ele levanta os olhos, e ele viu pertinho dele chegando 3 homens. E a hora que aqueles homens vêm ao seu encontro, ele sai para encontrá-los. Ele vai ao encontro deles, e ali ele percebe que eles eram anjos. E ele se curva, né, prostra-se diante deles e fala: como é bom vocês estarem aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Reconheceu que eram anjos e sentou os 3 na sombra de uma árvore. Falou: eu tenho uma sombrinha aqui. Sabe aquelas casas que tem aquela árvore bonita assim, gostosa, aquela sombra maravilhosa? Aí ele falou: vem cá que eu tenho uma sombra gostosa aqui.
É onde eu fico com a Sara lá de vez em quando. Isso não está escrito na Bíblia, mas você pode deduzir isso aqui. É onde eu passo lá uns momentos. Então, senta ali. E ele trouxe água para eles lavarem os pés. E naquele momento, eles falam assim, ó, descansa um pouquinho aí, porque vocês precisam se recompor da viagem. Enquanto isso, ele chama a Sara e fala assim, ó, Sara, vai lá. Quem gosta daqueles pão feito no forno a lenha? Quem lembra aqueles pão de roça, aqueles assim que sai aquela fumacinha assim, você corta, aí passa aquela manteiga, é uma delícia, é ou não é, gente? Eu não estou podendo comer essa semana porque eu estou jejuando de farinha, mas semana que vem tudo que eu não comi nessa, eu vou comer na outra, não é verdade? Não, a semana passada a gente estava fazendo jejum de carne na igreja, aí deu 00:01, eu e meus genros, nós estávamos com a picanha já no altar, já estava lá preparada, 00:01, porque acabava meia-noite, aí nós, carne, não é verdade? Então, não podia perder tempo, então nós não quebramos o jejum, mas 00:01 a gente estava mandando brasa. E aqui, ela fala assim, vai lá, Sara, faz um pão quentinho. E o texto diz que era um pão assado ao borralho, então era um pão na brasa lá, né? Estava lá no carvão. E além do pão quentinho, no versículo 7, se você olhar, diz que ele pega o melhor novilho. E ele pega aquele novilho e faz um churrasco de picanha daqueles para os anjos. Daquele churrasco de picanha que você sabe aquela picanha que você olha para ela assim, parece que ela te chama, não é verdade? Aquela fumacinha entre o seu nariz e vem assim, e ele fala, vai lá e faz, e eles ficam lá embaixo da árvore. E enquanto eles comiam, Abraão tinha recebido muito bem, tratando os anjos lá como devia tratar, deu o melhor que tinha, mas durante a conversa, vem uma palavra profética que toca na ferida. Durante a conversa, uma ministração profética acontece. E eles olham, no versículo 9, disseram assim, onde é que está Sara, tua mulher? E ele falou, está ali na tenda. Quando eles perguntaram, onde é que está tua esposa, onde é que está aquela mulher? Eu tenho uma palavra para ela. Quem crê que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, queridos? E a palavra que eles liberaram foi essa. Acaso, para Deus, existe alguma coisa demasiadamente difícil? Se você lembrar, eu citei Jeremias ontem e Deus falou ontem, não é verdade? Tem alguma coisa difícil para Deus, queridos? Então, olha para o teu irmão e pergunta para ele, fala, tem alguma coisa difícil para Deus? Eu estou falando isso porque eu quero colocar uma semente profética de um milagre na tua vida agora, mas um milagre grande. Não pense em algo pequeno, pense em algo que Deus vai fazer nesses dias. Quantos creem que Ele vai fazer nesses dias, querido? E ele fala assim, ó, tem alguma coisa difícil para Deus? Onde é que ela está? E aí no versículo 10, eles olham e falam assim, certamente, olha a palavra profética, olha uma ministração profética, daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz o filho. Eu quero trazer algumas lições. Dá a mão para o teu irmão, olha nos olhos dele. E eu quero que você levante a mão do teu irmão agora. Fala assim, nesta noite, vai lá. Não, declara mais forte, diga, nesta noite, o Deus que não mente, libera uma palavra para a sua vida. Ele sabe onde vai agir e Ele sabe onde você não pode agir. Quem crê que Deus está aqui para liberar uma palavra onde nós não podemos agir, Ele tem uma palavra para que Ele possa agir. Ele tem uma palavra onde Ele pode tocar. Queridos, nós estamos aqui como igreja, se estamos declarando que é um tempo profético, é porque nós estamos crendo que haverá um novo tempo, novos propósitos, novos milagres, causas impossíveis serão liberadas para as igrejas que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, pode engravidar desse tempo profético de milagre. Quem crê que nós podemos engravidar desse tempo? Ele está dizendo, olha, pode crer, receba isso, porque Deus vai agir. Só que diz que a hora que essa palavra foi liberada, queridos, Sara estava escutando atrás da porta. Quem aqui é homem? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem aqui, quando você está falando no telefone, a mulher dá palpite a hora que você fala? Já falou isso? Minha irmã, quem que gosta de ouvir a conversa de homem? Elas ouvem, elas dão palpite, elas não sabem nem o que a gente conversou. E elas falam, falou isso. Aí a hora que a Denise fala, falou isso, fala aquele, eu pego o telefone e falo, fala aqui, ó, toma aqui, ó.
Porque elas acham que a gente não sabe falar. É verdade ou não é, gente? Minha irmã, estou falando sério ou não estou? Seu marido sabe contar as coisas para você? Não. Seu marido sabe conversar no telefone? Não. Não. Nessa semana passada, meu netinho tem 2 anos e meu sogro pegou uma... por isso que até eu não vim de carro, né? Ele pegou uma herpes zoster e o mesmo vírus da herpes é da catapora. Ele teve contato com meu netinho de 2 anos e aí apareceu uma manchinha nas costas. Eu olhei e falei, é catapora. Mas foi no médico, o médico falou que é bactéria, e aí Denise foi contar, sabe o que é? O Miguelzinho acordou de manhã, aí deu uma febre nele. Aí a hora que deu a febre, eu fiquei desconfiada que podia ser uma bactéria ou uma catapora. Dali a pouco ele vomitou. E quando ele vomitou, eu vi que a situação estava meio grave. Ela foi contando. Eu já falei, ó, eu estou vendo, é catapora, não precisa me contar que vomitou, que tem febre, que não sei o quê, eu já sei como é que é. Porque mulher gosta de detalhe, gosta ou não gosta, pastora? E Sara está lá escutando atrás da porta, ouvindo a conversa de homem. A Bíblia diz clara. E no versículo 11 fala que Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. E para Sara já havia cessado o costume das mulheres. Então eu fico imaginando Sara ouvindo a conversa atrás da porta, ouvindo lá e pensando, lá vem o Senhor de novo. Mais uma vez essa palavra. Muitas vezes, queridos, profeticamente, as palavras se repetem. Mas você, como não está vendo acontecer, você fala, será que é de Deus mesmo? Eu tinha tanta palavra antes de eu me tornar pastor, que eu seria pastor, queridos, que um dia eu falei para minha esposa, falei assim, ó, eu tinha uma colocação muito boa, eu tinha, talvez quando você, eu não sei se você ouviu uma música que o Brunão do Morada canta, que ele fala, já queimei mesmo, não sei o que lá, né? Ele conta uma história na palavra dele de um pastor que largou tudo por causa do ministério. Como eu for conversar, é a minha história. Ele não sabia que era, né? Ele contou errado, depois eu contei certinho para ele, porque ele ouviu de alguém, né? Mas ele estava pregando. Mas antes de acontecer, eu recebi várias palavras. Um dia eu cheguei para dentro e falei assim, ó, é o seguinte, só estão falando porque são amigos do meu pai. Não vai acontecer. E ela falou assim, Deus tem uma palavra. E nós não casamos para você ser um profissional, nós casamos para você ter um ministério na casa de Deus. A igreja vai acontecer, não é brincadeira. Ela foi fundamental, a mulher é fundamental na vida da gente, é ou não é, queridos? E Sara está lá, e ela está lá, será que é verdade mesmo? Mais uma vez, essa promessa, mais uma vez essa palavra profética, já nasceu Ismael e foi uma confusão. Deus deu uma palavra, nasceu aquele camarada lá e só deu zebra. E aí, a Bíblia diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres. Aí ela olha para a sua idade. E você sabe que vida é assim. No começo do casamento, o homem sente calor e a mulher sente frio. No final, o homem sente frio e a mulher sente calor. E assim ou não é que funciona? Quando casa, o homem quer o ar-condicionado e a mulher quer a coberta. A hora que fica velho, o homem quer coberta e a mulher quer o ar-condicionado, que ela fica banana, não, ela fica aqui, ó. Então, inverte tudo. Então, a gente nunca acerta o ar na igreja, queridos. É assim ou não é? Você liga, um fala, aumenta, o outro fala, diminui. E eu estou falando porque eu moro numa cidade muito quente. Mas eu fico pensando, a Sara olhando para suas ondas de calor, para sua osteoporose, a menopausa, não menstruava mais. E aí ela pensou em Abraão e ela olhou para ele e falou assim, e esse velho só dorme. Eu sei quem que é ele, o bicho não está animado mais, faz tempo. Você está rindo? Ela também. No versículo 12, diz assim, riu-se, pois, diga comigo, riu-se, pois. Eu vou continuar, Sara no seu íntimo. Do jeito que você riu, ela riu também. E ela falou assim, será que depois de velho, eu terei prazer, eu terei alegria? A minha pergunta, queridos, Deus amava Sara? Amava ou não amava? Ela amava a Deus? Mas dentro dela, havia um riso de incredulidade. Isso é impossível. Ela riu da situação dela. Ela riu da palavra profética. Muitas vezes nós recebemos uma palavra profética, mas como nada contribui para aquela palavra,
você não acredita. E tem o riso errado. Alguns são até sarcásticos, porque não acreditam que aquela palavra pode ser liberada para ela, porque dentro dela ela pensava, isso é impossível. Então eu quero trazer para você a segunda lição dessa noite. Dá a mão para o teu irmão, fala assim: tem gente que consegue crer para todo mundo, menos para si próprio. Você conhece alguém assim? A pessoa crê para todo mundo, menos para si. Ela não falta intercessão, ela é fiel, é envolvida na igreja, tem uma palavra certa para quem não está bem. Talvez se fosse para uma amiga, Sara diria: amiga, confia em Deus. Amiga, faz 24 anos, mas Deus é fiel, Ele não mente, fica firme, Ele é bom, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, creia no poder de Deus, a idade de vocês não é nada. Talvez se fosse para amiga, Sara diria: pode confiar que Deus vai fazer. Mas como era para ela, de repente parece que aquela semente profética não bateu. Ela começou a rir. Queridos, quantas vezes nós temos uma palavra para os outros, mas quando é para a gente, parece que você não acha que vai acontecer. Quando Deus diz: daqui a um ano eu vou fazer um milagre, daqui a um ano teu milagre vai nascer e vai ter nome, daqui a um ano eu vou transformar essa história na tua família, pode engravidar que você vai chorar. Ela olhava para ela e ela não conseguia crer que o milagre podia acontecer. Ela olhava para ela e não conseguia ver como aquela situação pudesse mudar. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite. Eu disse ontem e eu creio que eu estou aqui hoje para te dizer isso. Acho que é por isso que eu mudei minha palavra. Deus tem um milagre na tua vida. Pode engravidar dessa semente profética, porque o teu milagre vai nascer. E o teu milagre tem o quê? Eu não ouvi. Diga comigo bem alto. Fala: meu milagre vai nascer. E meu milagre tem o quê? Nome. Teu milagre vai nascer, o teu milagre tem nome. Ela estava rindo de si mesma. Então a terceira lição é essa: não questione como Deus vai agir na tua vida. Porque a gente muitas vezes quer conduzir Deus. Quer ou não quer, gente? A gente quer que Ele faça do nosso jeito. E de repente no versículo 13, Deus olha para Abraão e fala, aqueles homens, né, diz assim: disse o Senhor a Abraão. Por quê? Porque Sara riu, dizendo: será a verdade? Então olha o riso dela, queridos. Dizendo: será a verdade que darei à luz sendo velha? Quem ri de incredulidade, queridos, normalmente não consegue entender como Deus vai agir. Mesmo tendo uma semente profética, muitas vezes fica assim: será a verdade mesmo? Será verdade que o meu casamento pode mesmo ser restaurado depois de tantas feridas? Será verdade que depois de tanta infidelidade Deus pode mudar a vida desse homem? Será verdade que depois de tanta incompreensão, de tantas palavras duras, de tanto grito, de tanta imoralidade, de tanta indiferença, será que esse homem pode mesmo mudar? Será que esse filho, envolvido com essas amizades, nessas drogas, tão rebelde, será que ele pode mudar? Será verdade que essa pessoa que tanto promete não muda? Será verdade que essa pessoa que não para de beber, não para de me xingar, vive dando cabeçada, não para em emprego, não quer nada com Jesus? Será verdade que pode mudar? Será verdade que numa situação como está o Rio de Janeiro, eu posso sair dessa dívida? Será verdade que a minha situação financeira pode se transformar e eu posso mudar de vida? Será verdade que eu posso ficar livre desse sentimento de amargura, de falta de perdão, de dor, de tristeza, de ressentimento? Pensa que é fácil perdoar, pastor? E a resposta de Deus para você nessa noite é essa: tem alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus?
Será que você acha que o teu problema é grande demais para Deus fazer um milagre? Porque eu quero colocar uma semente profética de um milagre na tua vida nessa noite, queridos. Muitas vezes você fica, e Deus está te dizendo nessa noite, eu vou fazer. E eu quero declarar, nos próximos 6 meses nós vamos ver muitos milagres nessa casa aqui, em nome de Jesus. Porque não há coisas difíceis para Deus. Sabe o que o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, versículo 27? Os impossíveis para os homens são o quê? Possíveis para Deus. Diga assim comigo, Deus é bom. Deus nunca falha. Deus tem caráter. Quem crê que o Deus que prometeu vai cumprir na tua vida, queridos? Tem uma música muito antiga que dizia, né? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh. Olha, eu sou ruim de canto, hein? O grande. Obrigado, gente. Vai lá. Que abriu. E da rocha água limpa. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados. Olha aqui agora, ó. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos, e de lá que dá vista aos cegos, faz a tempestade, andou por sobre o mar, e aos mudos fez paralíticos e coxos, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível para você. Agora olha para o teu irmão e declare: e fará o impossível por você. Quem crê que o Deus do impossível está aqui nessa noite, querido? Quem crê? Dá aplauda mais forte o Senhor. Então declare comigo, olha para o teu irmão, fala assim para ele: não seja incrédulo, vai lá, não seja incrédulo naquilo que Deus vai fazer nos próximos dias. Teu milagre vai nascer, e teu milagre tem o quê? Eu não ouvi, teu milagre vai nascer, teu milagre tem? Queridos, teu milagre vai nascer, e teu milagre tem nome. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala de um sacerdote que precisava engravidar de uma semente de um milagre. E havia um silêncio profético, diga comigo, silêncio profético, de 400 anos, queridos. 400 anos havia um silêncio profético. E a Bíblia diz que enquanto esse sacerdote, chamado Zacarias, ministrava ao Senhor, um anjo veio a ele e disse, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 13, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu vejo o Senhor olhando profeticamente para pessoas aqui nessa noite, dizendo, a tua oração foi ouvida. Descansa, o teu milagre vai nascer, e o teu milagre tem nome, o teu milagre vai ter um nome, e o nome do teu milagre, nesse caso aqui, é João. Deus olha para Zacarias e fala, Zacarias, eu ouvi as tuas orações, e o teu milagre vai nascer, e o teu milagre tem nome, o teu milagre vai se chamar o quê? João. Quantos creem que o teu milagre tem nome, queridos? O meu tem um nome, mas o seu também tem nome. E essa semente profética, num silêncio de 400 anos,
De repente, Deus olha e fala: um tempo de milagres vai começar a surgir, e a referência vai ser o seu filho. O teu milagre vai nascer, e o teu milagre tem nome, e o nome dele será João. Igreja, eu creio que Deus está ouvindo as nossas orações nesses dias. Tem gravidez do Senhor em nós, eu creio em nome de Jesus, porque há uma semente que Deus está depositando no nosso interior. E eu quero declarar agora a sequência desse texto: o teu milagre tem nome, e ele vai ter o riso certo, não vai ser mais o riso da incredulidade, e muitos vão se alegrar, muitos vão se regozijar com o milagre que vai nascer na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Quem crê que vai ter grande alegria nesse milagre, queridos? E ele fala assim, agora fala bem alto comigo, fala: o meu milagre, vai lá, não vai ser pequeno. Fala: o meu milagre vai ser o quê? Versículo seguinte, ele diz: e ele será grande. Quem quer um milagrinho assim? Quem quer um milagre grandão do Senhor? Quem quer pensar grande nesses dias, queridos? Eu creio que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. E ele disse: o teu milagre vai nascer, teu milagre tem nome, e esse milagre não vai ser pequeno, esse milagre vai ser o quê? Grande. Deus vai fazer muitas coisas nessas vidas, queridos. E no versículo seguinte, e ele diz assim: esse milagre vai converter muitos. Tem muita gente na igreja que não acredita em milagres, estão na casa de Israel, mas não acreditam naquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai abençoar muita gente que estava incrédula na igreja, e eles vão receber a palavra e vão ser transformados. Ou seja, um milagre profético não é apenas para a tua vida, ele também é para abençoar a vida da igreja. Ele diz: muitos em Israel, ou seja, muitos que servem a Deus, também vão olhar para o teu milagre, e eles se converterão do seu coração errado. Quantos creem que Deus vai fazer isso na igreja, queridos? Dá a mão para o teu irmão, fala: Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos nesse lugar, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer isso na tua igreja, pastores que estão aqui. Pessoas incrédulas, pessoas que não conseguem acreditar, pessoas que não conseguem ver, mas há uma semente profética que não é apenas para aqueles que ousam crer, mas a semente profética vai ser para toda a igreja e vai abençoar toda a igreja em nome de Jesus. Mas não vai ficar só aí, versículo seguinte: ele também vai converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Levanta a mão do teu irmão, fala: aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai lá, declara, vai ser um testemunho nesta sociedade. Não vai ser apenas na igreja, mas vai converter famílias, vai transformar casas, vai converter coração de pais aos filhos. Ou seja, eu creio que o milagre que vai nascer neste lugar vai trazer muita gente para a casa de Deus, em nome de Jesus. Deus não faz um milagre para você guardar. A semente profética de um milagre é para que muitos se convertam e sejam transformados para a glória de Deus. Mas chacoalha a mão do teu irmão, fala: mas o teu milagre tem nome. Fala para o teu irmão. O teu milagre tem nome. Agora imagina, queridos, sabe qual foi a reação de Zacarias? Se sou eu, o anjo chega e fala: tua oração foi ouvida. Deus ouviu. Teu milagre vai nascer, teu milagre tem nome, o nome vai ser João. Em vez dele continuar adorando, em vez dele continuar na presença de Deus, ele fez igualzinho Sara. Ele olhou para a idade dele, olhou para a idade de Isabel e deu risada. Ele disse: sou velho, versículo 18, e a minha mulher é avançada em dias. Igual Sara falou, queridos. Quantas vezes Deus libera uma palavra profética, dizendo até: a tua oração foi ouvida, pastor. E parece que Deus falando vai nascer tem nome. E aí no versículo 19, ele diz assim: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, e eu fui enviado para te dizer que o teu milagre vai nascer sim. Eu estou te dando boas novas.
Olha para o teu irmão e fala: o teu milagre vai nascer e o teu milagre tem nome. Diga isso para o teu irmão. Mas o que aconteceu, queridos? Como ele duvidou. E é o que acontece com muita gente. O versículo 20 diz: todavia ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão. A incredulidade, no mover profético, calou o sacerdote e o sacerdócio. Quantas pessoas, quantas igrejas, queridos, porque se fecham ao mover profético, se fecham à palavra de milagres do Senhor, de repente, mesmo com uma palavra dada por Deus, o sacerdócio é calado, porque duvidou. E naquele momento ele não tinha mais voz para adorar a Deus, para ministrar, para declarar a sua presença, ele só se comunicava com gestos, é isso que diz a palavra. Não aceite isso na sua vida, queridos. Mas o milagre nasceu. Diga comigo, o milagre nasceu. E eu estou querendo colocar uma semente. Então olha mais uma vez para o teu irmão e diga: o teu milagre vai nascer. Fala para ele. E o teu milagre tem nome. E olha o que aconteceu. Versículo 59. Diz assim: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome. Queridos, teu milagre vai nascer, teu milagre tem nome, mas qual é o nome que tinha o milagre dele, queridos? E qual é o nome que quiseram dar para o milagre dele? Deus falou: teu milagre vai nascer, teu milagre tem nome, e o nome do teu milagre é João. Mas de repente as pessoas chegaram, falaram: não, o nome desse milagre é Zacarias. Queridos, antes de eu continuar, deixa eu contar uma coisa que aconteceu lá em Araçatuba. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava na minha sala, e aí a minha secretária ligou, falou: tem um casal aqui querendo conversar com o senhor. Ele disse que não vai a igreja nenhuma, ele não pisa em igreja evangélica, ele não gosta de crente, mas falaram para eles que se o senhor orasse, podia resolver o problema. E ele disse que a única pessoa que ele aceitava a oração era do Senhor, porque ele já ouviu falar da igreja, da integridade, então é o único lugar que ele que aceita vir aqui. Eu falei: manda subir. A hora que eles chegaram na minha sala, a mão daquela mulher estava assim. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: faz 12 anos, que a minha mão não para. E o tempo todo. E ela falou: eu sofro muito, porque eu não consigo pegar numa escova para pentear o cabelo, eu não consigo pegar num copo para tomar água, eu não saio para a rua, já fiz exames de Parkinson, de Alzheimer, de tudo que imaginar que pudesse causar esse tremor, não dá nada, já fui em especialistas em Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, e faz 12 anos, e a mão dela assim. E de repente entra um discernimento profético, como disse o bispo Mano. Eu olhei para ela, e eu disse: o seu problema não é nem emocional, nem físico, é espiritual. Tem um demônio aí. E eu vou orar, e eu vou expulsar esse demônio. E ela estava assim. E eu comecei a orar por ela. A hora que eu pus, minha esposa estava junto, a hora que eu pus a mão na ponta do dedo dela, eu falei: demônio, agora sai. A hora que eu falei sai, ela deu um pulo para trás. Caiu sentado na cadeira. Colocou um sorriso no rosto e a mão dela estava completamente parada, curada. O marido dela estava com um maço de cigarro no bolso, assim, o cara nunca tinha entrado numa igreja, o cara é o diretor de uma escola de samba lá na cidade, caiu de joelho, levantou a mão, falou: Deus, glória a Deus, papá, começou a falar: me ajuda, pastor, começou a chorar. A mulher ficou curada, estou falando para vocês, imediatamente, instantaneamente curada. Mas o que aconteceu? Saiu na rua, ele virou para ela e falou assim: você não vai contar que nós viemos num pastor orar, você vai falar que quem te curou foi o médico. Olha para o teu irmão e fala: o teu milagre vai nascer, e o nome do teu milagre não é Zacarias, é João. Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? Teu milagre vai nascer, o teu milagre tem o quê? Nome.
E olharam para ele e falaram assim, ó, vamos dar o nome do pai, que é Zacarias. No versículo seguinte, qual foi a resposta da mãe? Dá um grito comigo, fala assim, de modo nenhum, fala comigo. Você está com pouca fé, fala de modo nenhum. Fala, o meu milagre tem nome. Ela falou, o nome do meu milagre não é Zacarias, o nome do meu milagre é João. E eu queria que você fizesse uma coisa agora, nós vamos fazer um ato profético. Pega uma folha de papel agora. E escreva o milagre que você está esperando que Deus faça na sua vida. Dá nome para o teu milagre agora. Se você não tem, pega o seu tablet, seu celular, escreve lá, porque nós vamos fazer um ato profético. Então, o marido, eu já falei que o homem é o seguinte, é folgado, então não pede para a esposa escrever seu milagre. Você tem um milagre de Deus para a sua vida. Então, se você crê que Deus vai fazer na sua vida, pega um papel também, porque o homem muitas vezes fala assim para a esposa, escreve aí para mim, escreve aí para mim. Não, peça o seu milagre nessa noite. Quem crê que Deus tem um milagre para fazer na sua vida, queridos? Coisa que você está esperando. Escreva lá, eu vou esperar você escrever. Porque o nome do meu milagre é diferente do nome do seu. É verdade ou não é, queridos? Eu não sei qual é o seu, mas eu queria que você escrevesse agora. Se você tem mais de uma folha, empresta para o vizinho, mas eu queria que você escrevesse para a gente fazer um ato profético, queridos. Escreva lá. Dá para o irmão do teclado subir aqui para mim, por favor? Mas pode escrever teu milagre, viu? Pode subir aqui, fica o teu milagre na tua mão. Não se esqueça que eu falei, o teu milagre vai ser grande, ele vai ser um testemunho na igreja e vai ser um testemunho na sociedade. Pensa em algo que Deus já falou, que você está pedindo para Deus fazer, porque para Zacarias ele olhou e falou assim, as tuas orações foram ouvidas. Tenha fé para escrever algo. Seja ousado profeticamente nessa noite, seja ousada, minha irmã. O que aconteceu com Sara e Isabel foi algo impossível. Posso continuar? Posso continuar? Versículo seguinte. Quando ela falou, de jeito nenhum, o meu milagre tem nome. Olharam para ela e falaram assim, não tem ninguém na tua parentela que tem esse nome. O que eu quero falar para você, queridos, é que talvez o milagre que Deus vai fazer na tua vida nunca aconteceu na tua família, nunca aconteceu na tua casa e talvez nunca tenha acontecido aqui na igreja, mas Deus vai fazer algo grande na tua vida em nome de Jesus. Olharam e falaram assim, mas nunca aconteceu aqui em casa isso. Que milagre que é esse? Ninguém nessa casa tem esse nome. Quantas vezes, queridos, as pessoas, por não entenderem o mover profético, falam, mas isso nunca aconteceu. E eu quero dizer, Deus vai fazer coisas novas em nome de Jesus. Quando tentaram contra-argumentar contra o milagre, eles disseram, mas isso nunca vimos aqui nessa casa, nunca vimos na Metodista. E daí? Se é Deus que está falando. Você crê, meu irmão? Eu também creio em nome de Jesus. Porque isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com a família, tem a ver com aquele que dá o milagre. É verdade ou não é, queridos? Fala, mas nunca aconteceu um milagre parecido com esse nome. Não tem nenhum nome parecido. E aí no versículo 62, vamos para o pai. E perguntaram por aceno ao pai do menino, qual é o nome? Pega esse papel que você escreveu, o seu tablet, celular, levanta aqui agora, levanta um pouquinho assim para mim. Vamos fazer um ato profético. Pergunta para o pai, qual é o nome do milagre? Que nome? Nós queremos que fosse Zacarias, tua mulher, está dizendo que tem outro nome. Perguntaram por aceno.
O que Zacarias fez? Ele pediu uma tabuinha. Você está com um pedaço de papel, porque a tabuinha era o papel daquela época. Você está com o seu celular. O celular é o papel dessa época que as pessoas escrevem. E na tabuinha, ele escreveu: o meu milagre tem nome. O nome do meu milagre não é Zacarias. O nome do meu milagre é João. Aí, queridos, tem o nome do seu milagre nesse papel que você escreveu. Tem ou não tem? O teu milagre tem nome. Eu estou declarando profeticamente que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Mas há uma semente que tem que crescer no teu coração. E você vai dizer: o meu milagre tem nome. E ele disse: o meu milagre é João. E ele foi claro: João é o seu nome. Está aqui, ó. E todos se admiraram. Meu milagre tem nome, pastor. É cura completa no meu físico. Meu milagre tem nome. É uma alegria que eu ainda não consegui viver. Meu milagre tem nome. É o meu marido convertido, o meu casamento restaurado, os meus filhos vindo servir ao Senhor na sua casa. O meu milagre tem nome. Eu não sei qual é o nome do seu milagre, mas você sabe qual é. Zacarias sabia exatamente como devia chamar o seu milagre. Sabia ou não sabia, queridos? Tentaram desvirtuar o milagre. Ele falou: não. Meu milagre tem nome. E o que aconteceu? Naquele momento que ele disse: João é o seu nome, imediatamente, fala comigo, imediatamente, a boca dele se abriu, a língua foi desimpedida e ele começou a dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levanta essa folha de papel aí e eu quero que você olhe para ela agora e declare, fala assim comigo: louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Deus do impossível está aqui e eu creio que essa semente profética vai acontecer em nome de Jesus. Por quê? Será que tem alguma coisa difícil para Deus, meu irmão e minha irmã? Será que tem alguma coisa difícil para Deus fazer nessa noite? Então a quinta lição, fala bem alto comigo, fala: meu milagre vai nascer. Meu milagre tem nome, mas o maior de todos os milagres, ainda o Senhor vai gerar nesta vida, nesta casa. Queridos, no mesmo capítulo fala de outra criança que ia nascer, o maior de todos os milagres. E no versículo 31 de Lucas capítulo 1 diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e esse milagre tem nome, e esse milagre será chamado Jesus. E Maria olha e fala: mas não tem como acontecer. Eu não tive relação com homem. Como meu milagre vai nascer? E ele disse: o teu milagre tem nome, ele será chamado Filho de Deus. E enquanto Maria podia pensar: o que as pessoas vão pensar do meu milagre? O que José pode pensar disso? O que eles vão falar? Queridos, quantas vezes você gerando esse milagre que tem nome, engravidando da promessa, você fica preocupado com a opinião das pessoas. E sabe o que aconteceu? De repente Maria, ouvindo a voz do anjo, ele olhou o que vai acontecer com a igreja. Ele olhou e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Estamos, igreja metodista, gerando um mover profético, e eu creio em nome de Jesus que Jesus será gerado em muitas vidas dessa cidade, através da tua vida. O Espírito Santo vai descer cada vez mais poderoso sobre cada igreja representada aqui. O poder do Altíssimo envolverá as nossas igrejas, e o nosso milagre, o nosso maior milagre, Jesus Cristo, o seu nome será levantado pelo poder do Senhor. Sabe por quê? No mesmo capítulo diz: porque não. E ela disse: ó, faça em mim segundo a tua promessa. Mas eu acho que está faltando versículo 37. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite para dar uma semente profética de milagre no teu coração, queridos? Isso que você escreveu, mas também Jesus Cristo, um novo tempo, uma nova história. Aquilo que parecia impossível vai acontecer. Agora levanta as tuas mãos assim, estenda as tuas mãos. O que Maria fez? Diga assim comigo: aqui está teu servo, a tua serva.
Que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Eu quero voltar para Abraão, mas antes de eu voltar para Abraão, faz assim com as tuas mãos. Faz assim. Eu vou tentar terminar no horário, tá bom, pastor? Eu sei que a gente teve problema com o vizinho aqui. Por favor. Eu falo mais baixo. Dá para você colocar aquela... Coloca o primeiro quadro para mim. Antes de eu... Sabe aquelas fotos que eu te dei? Pode tirar o PowerPoint. Não pode, só antes, deixa até eu te pedir para colocar, tá bom? Nós temos um casal, líder de célula na igreja. Eles já tinham uma filhinha. E eles estavam orando para engravidar. E de repente ela engravidou de uma criança. E eles estavam felizes. Como eu estou falando de gerar, então eu tinha essas fotos. Eu resolvi trazer aqui para vocês. E de repente, quando eles foram fazer os exames, os médicos olharam, falaram: olha, não vai ter jeito, essa criança tem hidrocefalia, o cérebro está quase todo tomado e vai ser melhor tirar. Eles foram apavorados para a igreja, pediram oração. E nós, como sempre, falamos: repete o exame, faz novos exames, vê se é isso mesmo. E eles foram com médicos diferentes e o diagnóstico foi o mesmo. Tira, porque senão quando nascer vai morrer. E eles resolveram ficar firmes, crendo. A cada mês que a mãe ia fazer ultrassom, o médico olhava para ela e falava assim: o que você quer que eu faça? Será que você não entende que o teu filho vai morrer? Eu não tenho nada para fazer por ele. Não tenho nada para fazer por essa criança. É impossível fazer alguma coisa. Não sei por que você está crendo desse jeito. Nós temos um projeto social no Nordeste. Todo ano a gente abre igreja, fura um poço, manda uma carreta de mantimentos, de roupas. Fazemos um trabalho lá de missões em cidades, né? Nós trabalhamos no interior do Ceará. Usamos como base a cidade de Mauriti. E naquele ano, queridos, a gente monta kits. E eu sempre digo para a igreja: os presentes que você vai mandar para lá tem que ser os presentes que você dá para os seus filhos. Não dá aquele presente de... Sabe aquele presente de final de ano de carregação de R$1,99 que o cara dá por desencargo de consciência? Eu falei: não é esse. Então, se você vai dar aquela boneca de primeira para sua filha, manda uma boneca igual para o Nordeste. Senão não precisa dar. É o melhor carrinho. Você não tem ideia dos presentes que a igreja manda para lá, queridos. É impressionante como as pessoas... Porque as pessoas têm mania de achar que quando é para dar o pior. E eu falo: dá o melhor. E naquele ano, o melhor kit, os melhores kits, os melhores... Foi eles que fizeram. E cada vez o diagnóstico piorava. E um dia eu disse a eles: vocês querem abrir mão da célula até nascer a criança? E eles falaram: não, pastor, Deus tem feito tanto nas nossas vidas que nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Mas nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós servimos pelo que Ele é. Se a gente perder a criança, não tem problema, nós vamos continuar servindo a Deus. Nós sabemos que Deus pode fazer, mas nós não servimos a Deus por causa do milagre, nós servimos a Deus porque Deus é Deus. Faltava uma semana para nascer a criança. E ela fez um exame, uma tomografia, coloca para mim o primeiro. Se você olhar lá, toda aquela parte escura é água. O cérebro é só aquele cantinho branco. 90 e tantos % do cérebro era líquido. Ela estava com a filhinha dela. O médico olhou para ela e falou: quantos anos tem sua filha? Naquela época ela falou 3 anos. Ele falou: que bom, né? Porque ela nem vai lembrar desse momento de dor. Porque vai nascer e vai morrer. E quer um conselho? Como falta uma semana, não deixa para comprar o caixão depois de morrer não, porque aí vocês vão estar debaixo de uma emoção. A funerária vai empurrar o que quiser. Vai lá agora, fecha o negócio com a funerária. Ela falou: doutor, essa criança que está aqui do lado vai brincar com o irmãozinho dela aí.
E em vez de comprar o caixão, eu vou comprar a primeira roupinha que o nenê vai sair do hospital, porque eu creio que o meu milagre vai nascer. Passou uma semana, chegou o dia da criança nascer, o médico põe a mão no lado da cama, põe a próxima foto para mim. O milagre nasceu. Pode colocar a próxima foto. E a irmãzinha? Começou a cuidar da irmãzinha. Só que médico é médico. Falou assim, ele ainda é nenê. Não vai andar, não vai falar, não vai ter nenhuma função. Ele falou, você está enganado. Pode colocar a próxima foto. E o nenê foi crescendo. E o Luquinhas está crescendo. Pode ir a próxima. E se você olhar lá, aquele é o antes. E olha o depois. Deus criou do nada. Deus fez um milagre impossível. Está lá. Se você olhar profundamente no ultrassom, na tomografia dele, você vai ver uma cicatriz. Os médicos falam, por essa cicatriz que tem, ele não podia ter função nenhuma. A cicatriz está lá. Mas o cérebro foi criado por Deus. Sumiu aquilo que não precisava. Nasceu o milagre. E eu quero colocar agora que essa foto, ele com a camisa do Corinthians, há uma semana atrás. Você pode aplaudir mais forte? Pega esse seu pedaço de papel aí e diga, meu milagre vai nascer. Fala para ele, o meu milagre tem nome. Queridos, eu não estou falando para você porque eu estou dizendo de algo simplesmente para trazer uma mensagem. Não, eu creio que nessa noite há uma semente profética de milagre. E nos próximos 6 meses, 12 meses, coisas poderosas vão acontecer. E você vai pegar esse pedaço de papel e vai falar, olha, nasceu pastor, nasceu pastora, tem nome, Deus fez, Deus agiu onde ninguém acreditava. E é um testemunho para essa cidade em nome de Jesus. Voltando para Abraão. Quando Abraão e Sara entenderam isso, decidiram confiar inteiramente no Senhor. Quem quer confiar no Senhor, queridos? Quando eles tiraram os olhos das circunstâncias, da velhice, e olharam para aquela semente profética. É por isso que uma palavra profética é importante, queridos, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Daqui 1 ano vai nascer. Em Gênesis 21, diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu aquilo que havia prometido. Você pode levantar sua mão direita. O Senhor quer te visitar nessa noite. O Senhor está aqui para tocar na tua mão, no teu coração. O que eu quero te dizer como homem de Deus é isso: não desista, o teu milagre vai nascer. E o teu milagre tem nome. Há uma semente de milagres do Senhor profética sendo colocada no teu coração. E o versículo 2 diz: e Sara concebeu, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Pega a mão do teu irmão, olha nos olhos dele e fala: não vai ser no teu tempo. Fala para ele: vai ser no tempo de Deus. Vai ser no tempo de Deus, igreja. Muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente quer no nosso tempo, mas diz no tempo designado, determinado por Deus. E aí chega o versículo 3 e diz: ao filho que lhe nasceu, Sara sabia, meu milagre vai nascer, meu milagre tem nome. E Abraão deu o nome do milagre. O nome era Isaque. Agora sabe o que significa Isaque, queridos? Isaque significa aquele que sorriu. Sabe o que significa isso? Que 1 ano antes era riso de incredulidade, agora era o riso do milagre profético. Ou seja, por que Sara duvidou? Fala para não duvidar, porque o milagre vai ser gerado. Vai ter o riso certo. Quem crê que tem o riso certo? E quando o riso nasceu, ela disse: o nome do meu filho é Sorriu. Aquele que sorriu.
E eu quero declarar, você vai experimentar grande alegria em nome de Jesus. E no versículo 6 diz assim: e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Você pode ficar em pé? Dá a mão para uma pessoa. Se for tua esposa, melhor ainda. Levanta a mão dessa pessoa agora. Ora machatarabacai. Chacoalha a mão dessa pessoa do jeito que você quiser. Fala, teu milagre está chegando. Fala isso para mim. Ele tem nome. Fala, essa roda vai virar em nome de Jesus. O impossível vai acontecer. A palavra profética está liberada sobre a tua vida, querido, nessa noite. A semente profética, creia, o impossível vai acontecer. E aí Sara olha no versículo seguinte e diz: quem teria dito que Abraão e Sara amamentariam um filho, pois na sua velhice Deus deu um filho. Queridos, 90 anos é impossível alguém amamentar, mas quando Deus dá uma palavra, o impossível acontece. O milagre nasce quando há uma semente profética e você acredita naquilo que é semente profética. E por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora do impossível acontecer na tua vida. Eu creio que nessa noite o Senhor está colocando uma semente profética de um milagre no teu coração. Engravidado impossível, o teu milagre vai nascer, tem nome, e vai ser grande em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu não ouvi, você crê nisso? Que canção a gente pode cantar? Eu não sei qual é o irmão que estava cantando. Vamos cantar uma canção para orar por vocês. Me ajuda aí alguém. Você vê a canção que vocês quiserem. Eu não pensei em nenhuma não. Uma que fala de fé ou de milagre, alguma coisa assim. Aí é com você, meu irmão. Você pode pegar de novo, desculpa. Pega de novo aquele isso, meu irmão. Nessa noite, libera, Pai. Pai, eu clamo a Ti nessa noite. E eu creio que esse milagre vai nascer. Você crê, meu irmão? É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível. Tem nome. O Deus do impossível. Deus vai te dar o riso certo. O choro de alegria. A tristeza, a angústia vão passar. O sentimento de abandono cai por terra em nome de Jesus. E Pai, vem nessa noite e traz o riso certo à tua filha, Pai. Traz o riso certo a essa casa, Pai. Eu declaro as tuas mãos nessa noite em nome de Jesus. Um tempo de alegria que vai ser um testemunho para muitas pessoas. Faz nascer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Você abraça ela, pastor. Pode cantar, meu irmão. Jesus está aqui, querido. Pastor, Jesus está aqui. Pastora, o Senhor tem falado com vocês. E chegou a hora desse milagre nascer. Chegou a hora de nascer. Chegou a hora. Deus vai fazer nessa noite, queridos. Levanta esse papelzinho seu aí, querido, e creia que nessa noite vai nascer e tem nome. Você pode exercer fé sobre isso que o Senhor te deu nessa noite. Porque foi uma palavra profética, foi ou não foi? Daqui a um ano vai nascer. Só que você não pode aceitar que ninguém dê outro nome para esse milagre. Você não pode aceitar nada que interfira nisso, queridos.
Tentaram mudar. E Zacarias disse: não. Tem nome. Vai nascer. Oh. Quiser colocar uma, botar uma mais nova. Eles falaram que não estão aguentando nem cantar, nem tocar, porque eles estão chorando, né? Então levanta a mão do teu irmão e começa a profetizar para a vida do teu irmão agora. Exercita essa veia profética, queridos, e começa a profetizar que esse milagre virá à luz. Deus tem muito para a tua vida, pastor. Deus tem muito para a vida de vocês. Não é hora de tirar o pé do freio, não é de botar o pé no freio, não, é hora de acelerar. Eu abençoo a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que Deus está aqui nessa noite gerando uma semente profética nos nossos corações. Milagres estão nascendo nesta noite. Você pode levantar suas mãos. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. E parece que o mar não vai se abrir. Parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Levanta bem alto a tua mão e diz: Deus do impossível. Deus do impossível. Não se esqueceu de mim. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus não desistiu. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ele está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para a tua casa nessa noite. Deus do impossível. Queridos, eu quero repetir nessa noite: milagres estão sendo gerados nesse lugar. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair. Você pode levantar a mão do teu irmão. Não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não vai frustrar. Eu sei que Ele vem. Não vai frustrar. Venha em meu Senhor, vem em favor da tua serva nessa noite, Pai. E cumpra em mim o teu e gera esse milagre, Pai. O Deus impossível. Pelo teu poder gera. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível, o Deus do impossível, faz da estéril mãe de filhos, o Deus do impossível. Oh, tu estás aqui, o
Deus do impossível não desistiu de nós. Aleluia. Deus do impossível. O Deus do impossível. Cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, Jesus. Xeramassorimanturikabi aramassou. Remanturikei alami assouve aramassuri kebiala. Rimanturi rebi alama assouve kebialama assouve. Rimanturi keri alabi assouve aramanturi kebi anduriema assouve. Rimecai oreshiri manturi meana labia so. Senhor, me dá uma visão, eremecalabia sobia, de um trigo caindo, remanturi calabia sobias. Só que ainda não há trigo em suas pontas, remandarabia sorecalábias. E por muitas vezes não vê o trigo, relamanturiquebialabiassomanturicabias. Tu não consegue se alegrar, remaloiamanturiquebiassobias. Quando eu entrego, remanturiquebialabiassuriamanto, meu feixe, remas. Mesmo que não veja ainda, remanturiquebiaramasubicalabiandobias. O trigo ali está, remacaiorialabias sobias, e não são feixes antigos, remachobias. Parecem não ser numerosos, rimandarabias sobecabias, mas eu irimanturiqueliamassubia, conto um por um, remassuriquebias. Mas eu os junto, eu os junto, mesmo não vendo o trigo, remarialábias. Porque quando eu os junto, nada entra entre eles. Eu sei, rimanturicabias, que é mais difícil se alegrar, remanturibecabias. Rimanduricalaia não é o mesmo riso, remechobias. Entretanto, o fruto, rimanduricalabia ramassobia, é mais profundo, rimanduriacas, e vai chegar, ialomanduribandorequias, em lugares que nunca chegou, remanturicabias. Por isso eu arranco, eu coloco, eu arranco, eu coloco. Rimanderecabias sobias, mas sinta em teus braços, remassubias. Sinta em teus braços mesmo sem ver. Choremanduriquebiaramassobias. Heralábias, Horimachobe calabia ramassuria mantobias, Remachobe calabia ramassobias, Oxemerabias, Charamassubicantoreme suriabas. Oh Espírito Santo, Xeramassore calabias, Temeraio xeremecano, Chuve. O Senhor junta o feixe, remassobe calabias, em uma fita, remassobe de pano, remalabia soube. Porque não pode ser permanente, remar amassou.
E o próprio tempo vai corroer Remalabia Sóbias. E quando o tempo Rema Súbia corroer Remalábias, o feixe vai ser jogado Remanturica e vai se espalhar Remando. Não tem nome conhecido Recalia Massúbia. Remasso, nem cor forte Relamia Sóbia. Remassuricamanto. Rechoremara Massúbias. E vai chegar o tempo, Remassúbica, que o feixe vai ser jogado, Remassúbias. Oh Espírito Santo. Usa-nos, Senhor Deus, na nossa mediocridade, Senhor. Ou melhor, arranca ela, Espírito Santo. E que o Senhor, ó Deus, nos prepare, Deus, para termos os frutos, Senhor. Mas a alegria vai vir antes dela. Vai vir antes dele. Oh Espírito Santo, te adoramos, Jesus, te agradecemos, Senhor, porque temos recebido algo sobrenatural nesses dias, Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Jesus. É um privilégio, Senhor, estar recebendo cada palavra nesse lugar, Jesus. E que essa palavra, Deus, gere frutos maravilhosos, Senhor. Nossos olhos verão, Senhor. Mesmo que ainda esteja no futuro, nós veremos, Senhor. Nós veremos, Senhor. E já estamos alegres, Pai. E eu profetizo sobre nós, irmãos. Tempo de ativação profética. Vamos a viver o novo de Deus, juntinho com Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. E que só Deus seja engrandecido em nosso meio. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.